eu vou falar sobre hipertrofia e dilatação das câmaras cardíacas, que corresponde ao capítulo 2 do Malcolm. Inicialmente, vou iniciar com a definição dos termos. A hipertrofia nada mais é que um aumento na massa muscular. A maioria das hipertrofias é causada por uma sobrecarga de pressão. A hipertrofia nada mais é do que uma resposta compensatória à resistência aumentada à ejeção de sangue. Ela pode ocorrer na estenose aórtica, na hipertensão arterial. E aqui nessa imagem está mostrando um ventrículo esquerdo com parede espessada, um ventrículo hipertrofiado. Agora a dilatação é o aumento do volume de uma câmara em particular. Uma câmara dilatada acomoda mais sangue que uma câmara normal. Em geral, a dilatação decorre de uma sobrecarga de volume. Ela é comum em valvulopatias, como uma insuficiência aórtica, que vai ter uma dilatação do ventrículo esquerdo, na insuficiência mitral, que a dilatação vai ser predominantemente do átrio esquerdo. E aqui na imagem está mostrando um ventrículo esquerdo dilatado. Só que nem tudo é tão simples assim. A dilatação e a hipertrofia, na verdade, muitas vezes coexistem. E o eletro não é muito acurado para diferenciar entre hipertrofia e dilatação. Tradicionalmente fala-se em aumento atrial, então vai se avaliar a onda P, e hipertrofia ventricular, em que vai ser avaliado o complexo QRS. E como a dilatação e a hipertrofia se apresentam no eletro, que alterações são encontradas? Três situações podem acontecer com uma onda num eletro quando uma câmara se hipertrofia ou dilata. Primeira opção, a câmara pode levar mais tempo para se despolarizar, ou seja, a duração vai ser maior. Segunda opção, a câmara pode gerar mais corrente assim uma maior voltagem, aumentando a amplitude da onda. Ou uma terceira opção, que uma maior porcentagem da corrente elétrica total pode se mover através da câmara expandida. Dessa forma, o eixo elétrico da respectiva onda no eletro pode se alterar. Os vetores de despolarização se desviam de modo progressivo para a esquerda, já que a atividade elétrica do ventrículo esquerdo, que tem maior massa ventricular, é que domina o eletro. Então, como é que seria o eixo normal? O vetor QRS médio aponta para a esquerda e para baixo, ou seja, o eixo médio fica entre 0 e 90 graus. Só que a maioria dos cardiologistas estende a faixa de normalidade de 90 graus positivos até menos 30. Mas então, como se determina o eixo do QRS? O eixo vai ser determinado através da avaliação das derivações de um AVF. Devem ser avaliadas se são predominantemente positivas ou negativas. Aqui nessa imagem, esse complexo QRS é predominantemente positivo, esse aqui predominantemente negativo e esse aqui isoelétrico. É importante lembrar alguns aspectos iniciais, aspectos gerais do eletro. Quando, na vigência da despolarização, quando uma onda se aproxima daquela derivação, a deflexão vai ser positiva. E quando a despolarização, quando a onda está se afastando daquela derivação, a deflexão vai ser negativa. Aqui só para rememorar onde fica D1 e onde fica AVF. Então, com a combinação de D1 e AVF, vão existir essas quatro possibilidades: desvio de eixo para a esquerda, o eixo normal, desvio do eixo para a direita e desvio extremo para a direita, que é extremamente incomum.
Agora vamos entender com os exemplos. Aqui, em D1, o QRS é predominantemente negativo. Como é negativo, ele está se afastando de D1. Em AVF, o QRS é predominantemente positivo, então ele se aproxima de AVF. Então, fazendo a operação, somando esses vetores, se obterá um vetor médio que estará nesse quadrante aqui, que, que na verdade é obtendo um desvio de eixo para a direita. E aqui é aquela tabela com as combinações possíveis. Agora o eletro 2. Aqui nesse eletro, em D1, o QRS é predominantemente positivo. Ou seja, como é positivo, está aproximando-se de D1. Em AVF, o QRS é predominantemente negativo, ou seja, ele se afasta de AVF. Dessa forma, somando esses vetores, obterá um vetor médio que estará nesse quadrante aqui, ou seja, haverá desvio do eixo para a esquerda. Aqui só reforçando o já falado, D1, como D1 é predominantemente positiva, o vetor está se aproximando de D1 e como o QRS de AVF é predominantemente negativo, ele se afasta de AVF, resultando nesse vetor médio que está neste quadrante, resultando em desvio para a esquerda. Mas além de determinar o quadrante específico, é possível determinar com maior grau de acurácia o eixo. É possível determinar com maior grau de precisão o eixo. Para isso, o primeiro passo é identificar a derivação dos membros na qual o QRS é mais próximo de ser bifásico. Nesse eletro do exemplo, a derivação onde o QRS é mais próximo de ser bifásico é em D1. Agora avaliando o eixo. D1, em D1 o QRS é predominantemente positivo. Então, está se aproximando de D1. AVF é predominantemente negativo, então, ou seja, está se afastando de AVF. Então, o eixo médio vai estar nesse quadrante. Porém, podemos determinar um maior grau de precisão. O segundo passo é traçar uma reta perpendicular à derivação do QRS é bifásico. Ou seja, se D1 era bifásico, é preciso traçar uma reta perpendicular. No caso, essa linha tracejada em laranja. E como já foi determinado que o eixo elétrico vai estar aproximadamente nesse quadrante, a, un, a única opção é que esse vetor esteja dirigido para cima, ou seja, o eixo é cerca de menos 90 graus. Outro exemplo para uma definição mais precisa do eixo. Aqui D1 é positivo, ou seja, ele se aproxima de D1, o vetor se aproxima de D1. AVF também é positivo, ou seja, o vetor se aproxima a AVF. Dessa forma, o eixo vai estar dentro desse quadrante. Agora, D2 é a derivação bifásica. Então, é feita uma linha
é traçado uma linha perpendicular a essa derivação bifásica e se tem essas duas opções. Como já determinado que o quadrante do eixo é este, então o eixo só pode ser esse aqui. Ou seja, o eixo desse elétron é muito próximo de mais 30 graus. Então, qual seria a relação entre desvio do eixo e a hipertrofia ventricular? Relembrando só retomando, fixando, que no coração normal o eixo do QRS fica entre 0 e 90 graus, ou seja, ele é dirigido para a esquerda e para baixo, seria esse aqui. Agora vamos imaginar uma situação hipotética. Um paciente masculino de 65 anos com diagnóstico de hipertensão há 20 anos, sem tratamento. Vem à consulta por dispneia progressiva aos esforços e a APA estava 190 por 115. A hipertensão severa sustentada submeteu esse ventrículo a uma resistência aumentada por longo tempo. E como resposta compensatória, esse ventrículo esquerdo se hipertrofiou. E dessa forma a dominância elétrica do ventrículo esquerdo sobre o direito, que já era expressiva, tornou-se ainda maior, de forma que o vetor elétrico médio é empurrado ainda mais para cima e mais para a esquerda, resultando em um desvio do eixo para a esquerda. A hipertrofia ventricular esquerda é muito menos comum que a hipertrofia ventricular esquerda e requer uma alteração de grande magnitude nas proporções do ventrículo direito, já que quem domina as forças elétricas é o ventrículo esquerdo. A hipertrofia ventricular direita é muito menos comum e requer uma alteração de grande magnitude nas proporções do ventrículo direito, para superar as forças elétricas geradas pelo VE. Ela pode ocorrer em casos de DPOC suficientemente grave para produzir hipertensão arterial pulmonar ou ainda em casos de doença cardíaca congênita não corrigida com profunda sobrecarga de pressão ou de volume do ventrículo direito. E se o ventrículo direito se hipertrofia o suficiente, pode ocorrer desvio do eixo para a direita. Aqui nessa imagem está mostrando um ventrículo direito com parede espessada, de forma que agora tem espessura maior até mesmo do que o ventrículo esquerdo, resultando nesse desvio do eixo para a direita. Agora vamos falar um pouco mais sobre o aumento atrial. Lembrando algumas características da onda P normal. A duração é menor que 0,12 segundos e a maior deflexão, seja positiva ou negativa, não deve ser maior que 2,5 milímetros. Lembrando que a onda P tem dois componentes, o componente do átrio direito e do átrio esquerdo, como mostrado nesse gráfico, que a parte inicial da onda P é determinada pelo átrio direito. Essa parte intermediária é a intersecção da parte do átrio direito e do átrio esquerdo, e a parte final da onda P é determinada apenas pelo átrio esquerdo. E também nessa aqui imagem, mostrando que o eixo de disposição da onda P é muito próximo com o D2, que é direcionado para baixo e para a esquerda. A avaliação do aumento atrial geralmente é feita através da análise da P em D2 e V1. Mais adiante eu vou explicar por que são essas derivações que são avaliadas. Na avaliação dP por D2. A D2 é útil porque ela é orientada quase que paralela ao vetor médio da onda P, como mostrado aqui. E vocês lembram da D2?
A D2 registra, portanto, a maior deflexão positiva e é muito sensível a qualquer perturbação na despolarização material. E por que é escolhido então o V1? A V1 é útil porque é orientada de forma perpendicular ao fluxo de eletricidade. Dessa forma, ela é bifásica, permitindo a separação fácil dos componentes do átrio direito e do átrio esquerdo, como mostra essa imagem aqui, que essa deflexão positiva inicial é do componente lateral direito e essa deflexão negativa é basicamente do componente lateral esquerdo. Agora eu vou falar do aumento dos átrios, cada átrio em específico. Do aumento do átrio direito. Quais são as características? Que alterações estão presentes? A amplitude da primeira porção da onda P aumenta, como está mostrando aqui no gráfico, só que a duração da onda P não se altera, já que a segunda porção da onda P do átrio esquerdo está inalterada. A duração da onda P não se altera, já que o átrio esquerdo, que determina a segunda parte da onda, está inalterado. Além disso, a onda P mais alta pode não mais aparecer na derivação D2, mas sim em AVF ou em D3. O aumento do átrio direito é diagnosticado pela presença de P com amplitude maior que 2,5 mm nas derivações inferiores D2, D3 e AVF. E o quadro clássico do aumento do átrio direito é causado por doença pulmonar grave. E essas alterações da onda P são chamadas de P pulmonale. Essas alterações costumam ser chamadas de P pulmonale. Aumento do átrio esquerdo. Quais são as características? Então, e quais são as características do aumento do átrio esquerdo? A segunda porção da onda P, ela aumenta em amplitude e a duração da onda P é aumentada. E o diagnóstico do aumento do átrio esquerdo requer que a porção terminal da onda P desça pelo menos 1 milímetro abaixo da linha isoelétrica do V1 e essa porção terminal deve ter pelo menos um quadrado pequeno de duração. Aqui tem muito mais que do que um quadrado pequeno de duração e tem mais do que e ela desce mais do que 1 milímetro abaixo da linha isoelétrica. A doença da válvula mitral é uma causa comum desse aumento. A onda P com essas alterações é comumente chamada de P mitrale.